seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu acho que a versão que eu li é diferente da versão de vocês. Amém? Eu li na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Algumas vezes eu vou mudar, tá, irmãos, da projeção aí, até por conta que às vezes uma versão, ela dá mais sentido àquela palavra, a ministração específica que eu quero trazer aqui. Vamos orar. Senhor, nós sempre oramos encomendando ao Senhor esse momento da palavra, que para nós, Pai, é um momento muito importante, é um momento em que nós somos edificados por Ti, Pai. Nós já adoramos o Senhor, e nessa hora também não é diferente, também é uma adoração quando nós depositamos, ó Pai, a nossa dependência, quando depositamos a nossa atenção no Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito. Portanto, eu oro nesse momento e peço, Senhor, que os nossos corações sejam tomados pela sua atmosfera, pela sua presença nessa noite, e que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Diácono David, faltou aquela água aqui, eu sei que você está com o bebê, aí ó, a irmã substituta, tá aí. Já estou falando Diácono David, vocês viram, né? Tal, profetizando aí, maravilha. Queridos, o crescimento, o teu crescimento, eu não estou falando do crescimento da igreja local agora. Gabi, cuidado para você não dormir, que você está bem confortávelzinha aí, tá? Vigia ela aí, Leone, qualquer coisa, se sentiu que ela balançou, tu dá um empurrãozinho na cadeira, entendeu? Ah, Jesus. O crescimento espiritual está no coração de Deus para a sua vida. Amém? Para as nossas vidas. Nós precisamos crescer. Então, desde o princípio, a gente olha lá no Éden, a Bíblia vem nos mostrando, muito obrigado, Júlia, que Deus participava da vida cotidiana de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, naquele dia, Deus veio estar com o homem. Deus veio fazer o quê? Deus veio conversar com o homem. A maior parte dos irmãos estudiosos aí, eles entendem que aquilo era um costume da parte de Deus. E é bem natural a gente pensar, porque Adão, ele ainda não era pronto. Adão, ele nasceu grande, tá? Ele não cresceu, não teve uma mamãezinha para gerar ele. Ele nasceu grande. Porém, Adão ainda precisava se desenvolver, ele precisava aprender muita coisa. Quem iria ensinar o homem? Senão o próprio Deus. E essa palavra de Gênesis aqui mostra para nós que Deus não terceirizou isso. Ele não deu isso para os anjos. Ele mesmo vinha estar com o homem. Olha que privilégio absurdo. A gente observar e ver que o próprio Deus, como a Giovana gosta de falar, os mimos, né? Como Deus vem mimado. Eu não gosto desse negócio, não, que Deus não tem filho mimado não, Giovana. Mas Deus foi lá, né, naquele processo carinhoso, cuidadoso, amoroso de estar com o homem. E qual era o propósito? Qual era a intenção? Que o homem crescesse, que o homem se desenvolvesse, o homem aprendesse a relação com o próprio Deus. Claro, provavelmente Deus ensinava muita coisa para o homem, e isso deve ser muito legal, né? Eu acredito que na eternidade nós vamos desfrutar um pouquinho disso, de aprender diretamente com o próprio Senhor. Eu creio nisso. Você crê, amém? Glória a Deus. Opa, entrou uma música aí, gente. Tá bom a altura, tá legal. Então isso é maravilhoso demais. Então essa necessidade de nos tornarmos cada vez mais adultos, maduros, ela está no coração de Deus. E quando a gente olha biologicamente como Deus fez, o exemplo está aqui, ó. Fica de pé aí, David. Olha, vira para lá. Isso, cuidado para você não pisar na fralda dela. Isso, por favor. Olha só que coisa legal. Essa pequenina aqui, daqui a pouco vai ser grandona. Ela estava dentro da barriga da Júlia lá, piquetitinho. Um carocinho dando enjoo na Júlia lá, muito enjoo. Do tamanho de um carocinho de arroz, mas estava fazendo um estrago ali, né, Júlia? E agora, olha só, está aqui, crescendo. E que processo é esse? É um processo que Deus estabeleceu.
aonde a criança, ela aprende com seus pais, ela amadurece nos seus caminhos até se tornar adulta e pronta para seguir a trajetória. Isso é a biologia. Obrigado, meu irmão. Thank you. Isso é como Deus faz. E de forma espiritual, nós também precisamos crescer. O seu espírito, a sua nova natureza, o seu novo homem precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa avançar. Você não pode olhar e se conformar aonde, na posição que você está. Eu, quando era criança, eu queria crescer para fazer 18 anos, Juninho, para tirar a carteira e dirigir. A Lana está fazendo assim, eu também. A Lana nem cresceu, tá? Ela nem cresceu muito, não. Mas fez 18 anos, tirou a carteira e está habilitada aí, está dirigindo, né? Então, crescer é relativo, né, Lucas? Mas eu queria crescer, irmão. Ó, eu ficava chateado. Cara, pô, como é que não chega esses 18 anos ainda, gente? Quero dirigir, pô, quero tirar minha habilitação e tal. Oh, Deus. Hoje eu nem quero dirigir mais. Se a Vanessa pudesse dirigir Marconde, para mim seria uma benção. Mas a gente quer crescer. E espiritualmente falando, você também precisa querer crescer. Você também precisa avançar na sua relação, na sua intimidade, no seu conhecimento do Senhor. Amém? Tem uma palavra do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Eu acho que também, Idri, deve estar na ARA, tá? E essa palavra diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôndia, que rega a terra. Amém? Isso é maravilhoso demais. Robinho está ali com o ouvido na porta para ouvir a palavra. Então a vontade que o profeta está expressando aqui é: conheçamos e prossigamos em conhecer. O que isso expressa para você? O que isso traz de entendimento para você? Olha para o texto, deixa o texto falar com você. Olha só que coisa legal. Conheçamos. Mas ele está dizendo, ele não está se conformando apenas com um nível de conhecimento. Ele está falando, e prossigamos em conhecer o Senhor. Então isso fala de quê? De uma continuidade, de um progresso, de conhecimento de Deus. Então aquilo que você conhece de Deus, o nível que você tem de relação, de conhecimento do Senhor, não pode parar aí, precisa continuar avançando, você precisa ir sempre mais além, porque Deus é uma fonte inesgotável. Alguém pode dizer amém? E Ele é assim. Ele é maravilhoso. Quanto mais você entra na presença de Deus, mais da parte dele você tem, mais você é edificado. E eu não sei você, mas tem momentos que eu não quero sair da presença de Deus. Eu digo presença, irmão, eu estou falando a presença manifesta de Deus, porque Ele sempre está com a gente, em todo tempo, toda hora. Mas aquele lugar, sabe, onde você sente, né, Jô, a presença do Senhor no momento de oração, no momento de adoração, e você fala, para que eu vou embora? Para que eu vou sair daqui? Isso é um momento onde você está conhecendo a Jesus, conhecendo o Espírito Santo, se relacionando com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu animo você a viver essas coisas. Isso é constante, isso é diário na sua vida. O Espírito Santo está sempre pronto a derramar sobre você de mais e mais da presença dEle. Amém? Voltando para o texto aqui de Efésios, eu quero destacar 3 coisas importantes aqui, que Paulo vai falar para a gente. A primeira delas é: fortalecidos no homem interior. Paulo, ele ora pelos Efésios e ele fala que ele se coloca de joelho, clamando ao Pai pelo fortalecimento dos irmãos. Ele está falando assim: eu me ponho de joelhos diante do meu Pai que está nos céus, pedindo que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Paulo está apontando para algo muito importante, que é o seu espírito. Eu já preguei para você aqui, você sabe que você é feito de alma, corpo e espírito. Irmão, se atente a isso, porque todo dia nós precisamos lembrar.
eu sou feito de alma, corpo e espírito. E cada parte dessa sua se relaciona com Deus de maneira diferente. Enquanto você estava aqui, a Vanessa conduzindo a gente em um momento de louvor, você estava de pé. Você estava cantando, você estava levantando as suas mãos, você estava glorificando a Deus com o seu corpo. A expressão do seu corpo, ela estava presente ali. Amém? Salvo se você estava segurando a cadeira e com medo dela cair. Não se preocupe, irmão, a cadeira não vai cair. Pode se soltar na hora da adoração. Pode adorar, pode pular, não é, Alessandra? Sem nenhum problema. Sem medo de quem possa julgar você e dizer, a irmã hoje está animada. Não tem problema não, querido. É na presença do Senhor. Isso é uma expressão do seu corpo. Porém, ela é resultado de uma outra parte sua, que é a sua alma. Porque quando a nossa alma está alegre, nós cantamos louvores. Quando a nossa alma está triste, nós choramos. Não é assim que a gente faz? E essa expressão, ela se dá no corpo. Então perceba, mas é algo que vem lá de dentro da sua alma. Maria canta isso e deixa registrado para nós nos evangelhos. Maria faz assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela faz uma divisão, ela fala da alma, mas ela também aponta para o espírito, que também tem essa expressão no Senhor, de alegria. Existem níveis de sentimento também dentro do nosso espírito. Ele é razão, ele é consciência, mas ele também ele tem essa porção de emoção. Então o homem interior é de fato aquilo que nós somos, querido. A sua alma, o seu espírito são uma coisa só, mas separados. Dá para entender? Eu sei que é difícil, mas nas funções você consegue separar isso muito bem. Mas o que Paulo está falando? Está falando que o teu espírito, o teu homem interior precisa estar fortalecido. Paulo aponta para esse homem interior, ou homem espiritual. Deus nos deu um espírito. E é a partir do nosso espírito que qualquer transformação vai acontecer na nossa vida. A obra que Jesus fez na cruz por nós, ela é completa. Mas hoje, ela abrange o nosso corpo e está, o nosso espírito de forma plena. Ela está abrangendo a nossa alma. E lá no final, ela vai tocar o nosso corpo, porque o nosso corpo será transformado. Você prestou atenção na ordem? Para você entender, a obra que Jesus fez na cruz, no seu espírito, ela já está pronta. Não existe mais nada a ser feito no seu homem, no seu espírito. A transformação que ele produziu em você. Agora, a sua alma, ela precisa ainda passar por um processo de transformação. A sua alma é todo dia levada a morrer e viver para Deus. Sabe aquilo que você tem que mandar para a cruz? A gente chama de carne. A Bíblia vai chamar alguns momentos de carne. Mas não pense naquilo como corpo. Olhe para o seu interior, para a sua alma. E o seu corpo, um dia será transformado. O apóstolo Paulo fala isso para nós. Nós vamos receber um corpo transformado da parte do Senhor. E aí sim, a obra completa de Cristo na cruz, ela vai se concretizar. Amém? Você entendeu isso? Glória a Deus. Então é nesse homem interior que a obra do Senhor começou na sua vida. E a obra de Deus em você, ela sempre será de dentro para fora. Então Deus quer transformar você de dentro para fora. E o que isso fala para nós aqui? Que nós precisamos parar, às vezes, de dar tanta moral para o nosso exterior. E começar a olhar para aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Porque quando a gente olha para o nosso exterior, nós vamos certamente encontrar as nossas incapacidades, as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E se a gente colocar os olhos nessas coisas, nós damos passos para trás.
Veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que resolver algumas coisas, mas eu estou dizendo para você que você não deve ser guiado pelo homem exterior. Paulo fala isso. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Percebe o progresso que Deus está fazendo em você? Então é no seu interior, meu irmão, minha irmã, é lá dentro. Lembra daquela canção? De dentro pra fora, até me consumir. David sabe, né? É um worship aí, Marcondes. Você não conhece esse não. Portanto, irmão, para de olhar para fora e olha para dentro. Olha para aquilo que o Senhor tem feito em você. A transformação que Ele tem produzido dentro de você. E deixa isso vir para fora. O que isso significa, Felipe? O que está dentro de mim precisa vir para fora. Vou explicar para você. Não seja guiado pela parte de fora. Seja guiado pela parte de dentro. Porque o homem transformado não é o exterior, mas é o interior. Então, as coisas que Deus já estabeleceu, já fez, elas já estão dentro de você. E elas só precisam ser colocadas para fora. Quer ver um momento quando você quer fazer alguma coisa de errado, mas lá no fundo você sente que aquele não é um bom caminho para você? Quem já viveu isso? Eu já vivo todo dia. Essa é a hora que você precisa discernir que você não pode ser guiado pelo homem exterior. O homem exterior, ele é facilmente convencido por esse mundo, pelas coisas que estão girando aqui, pelas coisas que estão acontecendo. Nós queremos andar na moda, nós queremos estar descolado, nós queremos fazer o que a galera está fazendo. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Pois é, às vezes a gente vai entrar pelo cano por causa disso. Porque o que define a gente não é o exterior, o que define a gente é o interior. É aquilo que já foi feito por Jesus. É quem nós somos. É o homem transformado que você é que te define. E não as coisas desse tempo presente. Eu consegui me fazer compreensível para você? Quando você está sendo guiado, querido, pelas circunstâncias, você está sendo guiado pelo homem exterior. Quando você está sendo guiado pelo mundo, pelas tendências, pelo tempo presente, você está sendo guiado pelo homem exterior. Quando você é levado pelas circunstâncias ou pelo meio em que você está inserido, você está sendo guiado pelo exterior, pelo homem corrompido. Olha que coisa terrível. Você está sendo guiado pelo homem corrompido. Porque é essa mente humana ainda estragada que começa a falar um monte de coisa para você e colocar sofismas em você. Ideias, o que são sofismas, Felipe? São ideias que são mentirosas, não são verdadeiras a seu respeito. E amado, a voz do inimigo no tempo presente tem falado muita coisa. E tem colocado você para fazer comparações. Por favor, não se compare com essa geração. Ela está longe do Senhor. Você é uma nova criatura, você é um novo homem no seu interior, uma nova mulher no seu interior. Você é essa nova criatura que a palavra de Deus declara a seu respeito. E você precisa crer. E é a partir daí que você precisa deixar que a sua vida seja definida. Amém? Às vezes nós somos pressionados por um monte de coisa. Tem uma mensagem minha, eu não lembro de quando foi, mas que fala sobre essa pressão que o mundo quer exercer sobre nós. Eu vou achar o título dela, depois eu coloco lá. Nós não podemos ser guiados pelo tempo presente. Você precisa ser guiado pelo homem interior. Por isso Paulo fala, fortalecidos no homem interior. Já naqueles dias, lá atrás, querido, eu estou falando dos dias de Paulo. Paulo está escrevendo a essa igreja aqui em Éfeso.
que por sinal, que igreja privilegiada, hein? Você está vendo uma carta que Paulo escreve, um apóstolo. Lá no Apocalipse você vai ver outro apóstolo, João, escrevendo também uma carta a esses irmãos. Que maravilha, né? Eles tiveram o privilégio de serem pastoreados por 2 pastores que andaram com Jesus, que aprenderam diretamente com Jesus. Mesmo assim, a gente vê problemas nessa igreja. Porque se não tivesse, Paulo não estaria mandando uma carta para eles. Se eles não tivessem problema, João, ou melhor, Jesus não estaria usando João para escrever uma carta, também falando para eles que eles estavam deixando o primeiro amor. Só uma observação. Então, você precisa ser fortalecido no seu homem interior. Você come e bebe? Se você não tiver medicado, como eu, você vai comer e beber pra caramba, né? Hoje eu confesso para vocês que eu exagerei um pouquinho. E como eu estou tomando o irmão Jairo, então o negócio ainda está aqui. Eu fui na casa do Fred, Alexandre, comi uma dobradinha com feijão branco, meu amigo. Não, tinha um galeto lá também para quem não queria comer a dobradinha, tá? Mas tinha galeto de sobra lá. Stefano e Fred botaram vários galetos em cima da mesa. Não, eram 2, né? Eram 2. Falei, meu Deus, pra que tanta comida? E uma panela de dobradinha, Elias. Caraca. Não teve jeito, até a Júlia comeu. Então a gente come, não come? A gente se alimenta pra quê? Pra fortalecer a nossa carne, nosso corpo. Precisa comer. Como a coisa certa, irmão. Conversa com a Vanessa que ela vai te dar as dicas do que comer aí. É que ela me perturba todo dia. Mas por que a gente esquece às vezes de alimentar o nosso homem interior? Não é verdade? A gente não esquece de comer, porque o teu estômago lembra você todo dia que você precisa comer, toda hora, na verdade, né? Alguns toda hora. Outros de 3 em 3 horas, outros sei lá. Mas, será que o teu espírito também não está clamando dentro de você? Será que o teu espírito também não clama pelo Senhor? Pela presença de Deus? Pelos átrios? Pela palavra? Será que o teu espírito também não clama? Clama, irmão. Só que às vezes a gente bota ele de jejum. Olha só como são as coisas. Quando a gente fala assim, vamos fazer um jejum, que dificuldade. Quantos irmãos começam a falar, não, mas eu estou tomando remédio. Outros falam, não, mas eu sinto dor de cabeça. Não, mas eu não consigo. Eu tenho vaso vagal. Eu tenho... É tanta coisa que a gente tem, que a gente não consegue jejuar. No corpo. Agora, o teu espírito, você coloca ele de dias em jejum, às vezes. Você passa uma semana sem pegar a Bíblia. Sem orar, sem falar com o Senhor. Sem parar um pouquinho para ouvir o que Ele quer falar contigo naquela semana. Você tem isso aqui, né? Você aproveita esse momento para isso. Mas imagina só, se você, querido, estiver usando só essa reunião para alimentar o seu espírito, você está dando uma refeição por semana para o teu espírito. Bom, se você for uma pessoa mais comprometida e estiver indo aos grupos caseiros, 2 vezes por semana. Fora isso, qual alimento você tem dado para o seu homem interior? E não tem outro. É a palavra de Deus, é a presença de Deus, que é o alimento que nos fortalece. Então, o alerta para nós aqui, o ponto aqui é, Paulo está orando e orando de joelho. Pedindo ao Pai por esse fortalecimento interior para a vida dos irmãos. Será que isso não é importante para nós também, Juan? Claro que é. Lógico que é. O outro ponto que eu quero destacar é aquilo que ele fala, enraizados e alicerçados no amor de Cristo pela fé. E o que isso significa? Paulo vai usar essa expressão enraizados, cujo significado para nós é de firmeza. Quando você pensa em algo enraizado, você fala assim, algo que está firme, não é? Mas eu quero também apontar para esse caminho
mim que nós estamos falando aqui de nutrição. Porque uma árvore profunda, com raízes profundas, ela resiste ao tempo de seca. Quando você começa a olhar assim aquelas paisagens da África e tal, você percebe que existem alguns lugares que tem árvores que elas permanecem. Às vezes só tem uma árvore no meio de uma savana inteira, assim. Tem uma árvore. Cara, o índice fluviométrico, eu acho que essa é a palavra certa, que mede a quantidade de chuva por metro quadrado, às vezes naquele lugar na África é muito pequeno. Nós temos chuva aqui direto, irmão. Lá não. Como que aquela árvore está sobrevivendo? Não tem um rio perto. Sabe qual é o segredo dela? A raiz dela é muito profunda. E ela estica suas raízes tão profundamente que ela consegue extrair lá do subsolo. Ela pega num reservatório de água e ela fica lá, ó, sobrevivendo com aquela água. Então o que Paulo está falando para nós aqui? Paulo está falando que no que diz respeito ao amor de Cristo, a Jesus, nós precisamos estender as nossas raízes de maneira bem profunda, para que nós possamos estar bem firmes, mas também bem nutridos. Firmes porque é um outro ponto também. Uma árvore de uma boa raiz, quando vem um vento desse, igual passou aí no Rio, em alguns lugares do Espírito Santo, São Paulo, a árvore ela fica de pé, porque a raiz segura ela. Agora, se for uma árvore de uma raiz superficial, o vento leva facilmente. Facilmente. Então, por isso Paulo está usando esse exemplo aqui. Ele tá falando que nós precisamos estar enraizados. E a outra palavra que ele fala é alicerçados, que também fala de um bom fundamento. E aí você vai se lembrar, né, daquilo que o próprio Jesus falou, que uma casa edificada sobre a rocha, quando vem o vento, vem a tempestade, as águas, ela permanece o quê? Firme, de pé. Então é disso que Paulo está falando, desse enraizamento, desse alicerce. Ele diz assim, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Está lá no 3:18. Paulo está falando algo muito interessante aqui para nós, irmãos. Quando você se enraiza, quando você se aprofunda no Senhor, quando você vai mais fundo com Ele, você começa a compreender algumas coisas. E aí ele fala, a fim, ou seja, a finalidade é de você poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento e a altura e a profundidade. Uma pergunta. Você compreende o amor de Deus pela sua vida? Paulo aponta para nós aqui, irmãos, 3 dimensões do amor. Ele fala a largura, ele fala o comprimento e ele fala a altura. Porém, ele também acrescenta mais uma coisa. A esse nosso mundo 3D. Tem engenheiro aí? Tem, Gabriel? Nosso mundo é 3D, irmão. Altura, largura, comprimento. Esse é o nosso mundo. Agora, Paulo fala de um outro nível aqui. Ele fala de uma profundidade. Ele coloca a gente aqui numa 4ª dimensão para com Deus. O que isso está falando? O que Deus está apontando para nós, inspirando Paulo a falar essas coisas? O que o Senhor quer que a gente compreenda aqui? Eu vou dizer para você. O Senhor está dizendo, eu quero ir com vocês além das dimensões naturais de vocês. Eu quero levar vocês a lugares mais profundos comigo. É isso que o Senhor está apontando para nós. Compreendam com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, mas também a profundidade do amor que Deus tem para conosco. É muito poderoso isso, meu irmão.
Você devia estar aqui agora comemorando como se fosse um gol do Brasil. De tanta alegria. Porque, imagina, Marcondes hoje estava falando aqui comigo, que o médico disse para ele o seguinte: olha, você é um milagre, porque o tipo de infarto que você tem, você era para estar morto. Foi isso, Marcondes? Olha o amor de Deus. Proveu tudo. Se você depois senta com o Marcondes, ouve a história dele. Ele estava indo para o supermercado, voltou. O Pedro estava chegando em casa. Não foi isso, Marcondes? De carro, olha só. Rapidamente o Pedro correu e ia para o PA. E o Marcondes falou: não, vamos para o Bezerra. Foi isso? Flup, correu. Quando chegou lá, os caras já pegaram ele e já levaram correndo pro evangélico. Parecia que a equipe já estava lá esperando o Marcondes. E os segundos que o médico fez o cateterismo nele lá, foi o cateterismo, né? Foi isso? Foi. Salvou a vida do Marcondes. Senão nós hoje estávamos contando uma história que nós perdemos nosso irmão que estava lá na glória. Sabe qual é o nome disso? Amor de Deus. Amor. E quantas coisas você não experimenta no seu dia a dia, e Deus permite que você experimente, Deus permite que você viva, para você se aprofundar, se enraizar, se alicerçar nesse amor. E a tua relação para com Ele se tornar cada vez mais profunda. Você entende isso, meu irmão? Essa é a vontade do Senhor para nós. Que nós nos aprofundemos cada vez mais nessa relação com Ele. Por isso Paulo está apontando isso aqui como muito importante. Deus quer ir além das dimensões naturais com você. Ele quer te levar a lugares mais profundos, mais poderosos. Felipe, o que eu faço? Desperta, acorda, se levanta, faça alguma coisa que mostre para o Senhor que você está muito interessado nessa verdade, que você está muito interessado em viver algo diferente com Ele, algo mais profundo com Ele. Revele isso para Ele, mostre isso para Ele. Como que eu faço isso, Felipe? Buscando o Senhor, olhando sempre para Ele, entregando, se rendendo a Ele cada vez mais. Querido, nós nos dedicamos àquilo que nós temos interesse. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a Vanessa, misericórdia, ela estava em Belém do Pará, nós nos falávamos meia-noite, porque era mais barato o pulso. Vocês estão rindo, né? Era um pulso só, exatamente. Quem lembra aí do telefone de escada, os novinhos não sabem nem o que eu estou falando, mas era um negócio assim, Daniel, para você ligar para o outro estado, você pagava uma fortuna, irmão. 10 minutos era papo aí, vamos dizer assim, de 15 prata, imagina. Consigo falar 10 minutos com Vanessa? Possível, né, gente? É, exatamente, só eu falando até sobra. Mas a Vanessa, a neguinha, vocês conhecem aí, pô. Você vê os podcasts dela. Não tinha WhatsApp, irmão, naquela época. Nem internet. Não, internet tinha, de escada, mas tinha. É. Irmão, ó, que loucura. Então, meia-noite, Daniel, as operadoras falavam assim, ó, meia-noite você pode ligar que você vai pagar só um pulso. Ah, irmão. Eu ficava mais de 1 hora com essa menina. Desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Não, desliga você. Tá vendo? Não era assim, Vanessa? É, irmão. Era desse jeito. Meia-noite. Dava 1 hora da manhã. Eu tava lá. Ia trabalhar outro dia. É. Tava apaixonado. Tinha muito interesse. Roberta tá rindo ali. Queridos, quando Jesus nos compara a uma noiva, quando nós, a igreja, somos comparados a uma noiva de Cristo, Ele também está falando sobre essa paixão que nós precisamos ter por Ele. Esse interesse que a noiva precisa ter no seu noivo. Então, é possível? É. Tenha interesse pelo seu noivo. Se interesse por Jesus. Busque a presença dEle. Amém? E você vai encontrar. Você vai achar mais do Senhor. Você vai achar um lugar mais profundo com Ele. Ele quer, Ele está disponível. Ele está esperando você chegar. Imagina uma sala onde o Senhor arruma uma mesa, bota uma cadeira para você e uma cadeira para Ele.
E Ele espera que você chegue, você entre naquela sala, só para que vocês tenham comunhão. Ele está disponível para você. Então, amados, desfrute desse lugar. Seja enraizado e alicerçado nesse amor de Cristo. Se relacione nesse amor. Viva esse amor. Ame Jesus. Apaixone-se por Ele cada vez mais. Ele é apaixonante. Ele é maravilhoso. Jesus é tremendo, irmãos. Cada vez que eu entro na presença dEle, eu me apaixono mais por Jesus. Mas eu amo a presença dEle. Tem hora que até no chuveiro, irmão. Essa semana, acho que foi ontem. Eu estava lá e estava quietinho e tal. E Vanessa, tá pensando? Eu olhei, nem sabia que ela tinha entrado no banheiro. Falei, não, mulher, eu estou orando. Deixa eu aqui falando com o Senhor. Ela, me assustei nada. Eu estava só orando, estava tão boa aquela água, quentinha, Júlio. Eu estava agradecendo a Deus. Falei, Jesus, obrigado. Depois eu comecei a orar, foi antes de vir para cá. Falei, Senhor, dá um tempo bom para nós, ali com as irmãs. Que seja um tempo onde o Senhor fale, onde o Senhor faça a sua vontade. Era só isso. Aí essa mulher me interrompe. Ah, Jesus. Terceiro e último ponto para a gente acabar. Isso não significa que ele seja o menor. Uma vida plena por meio desse conhecimento de Cristo. Vou falar mais uma vez. Uma vida plena por meio do conhecimento de Cristo Jesus. No versículo 19, o apóstolo usa a palavra tomados. Preste atenção. Isso aqui é legal pra caramba. Ele usa uma palavra que ele não costuma usar, mas ele usa essa palavra tomados. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19, está lá. Essa palavra em grego, ela quer dizer, ela é uma palavra assim, plerotete. Olha só. Isso aqui é um verbo que tem a mesma raiz de pleroma, que quer dizer plenitude. Você vai entender. Mas o que há de mais interessante, querido, nesse verbo é o significado básico dele. Então, plerotete, tomados, significa encher até a borda, preencher completamente, transbordar, dominar, tomar conta por inteiro. Então é tudo isso que Paulo está falando quando ele usa essa palavra no grego. E é interessante o grego que é diferente do português. Às vezes uma palavra no grego, ela tem um significado muito específico. Aqui a gente usa amor para várias coisas, né? Amor, amor, amor. O grego é ágape, o grego é filéu, o grego é eros. É amor, mas tem um sentido diferente. E esse plerotete aqui, ele quer justamente trazer essa intenção, essa intensidade de transbordar, de dominar, de tomar conta por inteiro. E a outra coisa aqui é que esse verbo também, ele se encontra numa voz passiva. O que isso significa? Paulo não está escrevendo assim, ó, para que vos enchais a vós mesmos. Ele não está dizendo assim, ó, para que vocês se encham vocês mesmos. Tomados para que vocês se encham vocês mesmos. Não. Não é isso que ele está falando aqui. Mas para que sejais enchidos, tomados. É verbo passivo, irmão. Ou seja, você não tem ação. A ação aqui é de outro na sua vida. Você não gera uma plenitude espiritual pelo seu próprio esforço. Esse tomados, ele está dando essa conotação de você ser
possuído. Essa palavra. Isso fala que não é você que vai gerar essa plenitude na sua vida. Não é você que vai conseguir alcançar esse lugar. Mas ele está dizendo que é outra pessoa que faz isso por você. E quem é essa pessoa? Quem é o agente que nos enche? Senão o Espírito Santo de Deus. Então, amado, não tem nada a ver com o seu esforço próprio, mas tem a ver com uma coisa muito importante, com a sua rendição. Presta atenção. Aqui que está o grande tchan do negócio. O que você precisa fazer? Se render. O que ele quer de você? Você rendido a ele. O contrário de rendição é resistência. Tem um exército vindo contra outro. Tem um rei mais poderoso tentando invadir uma cidade. E aquela cidade, ela começa a resistir. Resistir até onde dá. E aí, quando ela percebe que não tem mais condição de resistir, porque vai acabar a água, vai acabar a comida, eles não vão conseguir sair daqueles muros, vai todo mundo morrer lá dentro. Isso já aconteceu algumas vezes na história, inclusive isso foi feito com o povo de Israel. Tá? Eles cercaram a cidade lá, o rei, o Tito lá mandou cercar tudo e, meu amigo, foi um negócio de doido. Tá? Muita gente morreu lá dentro e eles comiam até cadáveres. Então é o que acontece num cerco. E aí o que tem que acontecer? Para isso não, aliás, qual a atitude que tem que ser tomada para que aquele povo inteiro não morra? Rendição. Então rendição é uma questão de sobrevivência também. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente se renda a Ele e pare de resistir. Que a gente pare de resistir. Para de resistir, irmão. Se renda ao Senhor. Olha para Ele. Reconhece que Ele é tudo que você precisa. E que esse caminho que você está tomando não vai te levar a lugar nenhum. Você acha que está no caminho certo, que está fazendo a coisa certa, porque você está agradando a sua alma, a sua vontade. Mas isso vai te levar por um caminho de morte. E o Senhor está te convidando a se render para Ele. Falar, olha, se entrega. Se rende para mim. E quando nós nos rendemos, o Espírito de Deus, Ele age. E Ele nos toma por completo. Então a ideia aqui, querido, desse crescimento espiritual, é você ser completamente do Senhor. Plenitude quer dizer tomado por completo. É pleno, é acabado, pronto. Então é isso que Deus espera de você. Uma vida plena no Senhor. Uma vida plena é o que nós precisamos alcançar. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto para esses irmãos. Crescer espiritualmente não é colocar mais de Deus para dentro de nós como quem enche um recipiente. É permitir que o Espírito nos tome por completo, governando cada cômodo do nosso homem interior. O crescimento culmina quando saímos do controle da nossa própria vida e somos inteiramente dominados e preenchidos pela plenitude do Pai. Você entendeu isso? No reino de Deus, irmãos, os filhos que alcançam a plenitude são aqueles que reconhecem sua tendência de errar e a querer controlar tudo, mas resolvem não ficar no comando de suas próprias vidas, deixando o Espírito Santo guiar eles. Então, a maturidade, ela não significa que nós estaremos plenos ou livres de qualquer chance de erro. Mas a maturidade é a capacidade de discernir que você não dá conta de si mesmo, e que você precisa do Senhor, que você precisa se render a Ele. Você não consegue resolver a sua vida sozinho. Isso é maturidade. É o reconhecimento de que você precisa do Senhor.
esse é o lugar que o Espírito chama a igreja para estar. Esses são os filhos que o Pai precisa nesse tempo, para que a gente possa alcançar essa geração. Então, amados, guarde essa palavra no teu coração. Cresça, avance nessa relação para com o Senhor. Deixe o Espírito Santo conduzir e levar você. Entregue-se, se renda a Ele, a presença dEle. Para de lutar. Para de lutar. Se entregue a Jesus. Se entregue ao Pai. Se entregue ao Espírito Santo. E você vai desfrutar dessa maturidade que pertence aos filhos de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Preciso fazer apelo? Deixa eu orar por você. Fecha teus olhos. Paizinho, nós louvamos o teu nome, Pai, pela sua palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Pai, por não nos deixar, mas sempre está, Senhor, falando conosco. O Senhor sempre está nos alertando. O Senhor está sempre querendo nos puxar para esse lugar de comunhão, de intimidade, de crescimento com o Senhor. Pai, como essa palavra edifica a mim mesmo, que estou aqui no lugar de transmitir, de ser, ó Pai, aquele transmissor do Senhor. Mas ela edifica a minha própria vida. Quanto eu olho, Pai, e vejo que eu preciso do Senhor, quanto eu necessito do Senhor. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós aqui tenhamos, Senhor, esse reconhecimento, Senhor, de que nós precisamos de Ti. Às vezes a gente começa a fazer as coisas sozinhos, a gente já acha que entende, que sabe, Pai, mas quando a gente percebe, a gente está tomando um caminho completamente diferente do caminho que o Senhor quer para nós. Precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, precisamos voltar, precisamos, ó Pai, fazer um caminho de volta para trás, para que a gente possa de novo acertar contigo, Pai. Então que nessa noite o Senhor ponha essa consciência em cada coração aqui. Nós precisamos, ó Pai, crescer no Senhor. Não podemos ficar, Pai, parados. Precisamos nos desenvolver cada vez mais nessa relação, nesse conhecimento contigo. E que esse fortalecimento do homem interior, Pai, possa estar no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que esse alicerçado e enraizado, Pai, no seu amor, possa estar no coração dos meus irmãos aqui, Pai. Ó Pai, que essa vida plena que o Senhor tem para nós possa estar no coração dos meus irmãos. E que cada um de nós não nos contentemos, ó Pai, com aquilo que já temos, mas que possamos avançar, olhando firmemente para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por essa semana e peço ao Teu Espírito, Pai, que fale conosco, Pai. Abençoe a nossa semana, derrame da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz, da Tua misericórdia, e nos conduza em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. A nós que estamos aqui e aos irmãos também que porventura estão nos assistindo ou vão nos assistir pela internet, que o Senhor possa derramar da mesma graça e da mesma unção, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Receba em nome de Jesus essa palavra. Encerramos esse dia, né, cheio, começamos cedo hoje, mas glória a Deus. Pensa que coisa linda, foi um dia onde você começou com o Senhor e terminou com Ele.